Hoje nós vamos visitar uma das 7 maravilhas do Rio, localizada aos pés do Cristo Redentor. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Jardim Botânico é um pulmão verde aqui no Rio de Janeiro. Para esta visita, eu convidei o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Luiz Paulo foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro e ocupou várias pastas da cidade do Rio de Janeiro. Foi secretário de Transportes e Urbanismo. Como vai, deputado? Tudo bem, Edgar? Vamos conversar um pouquinho sobre o Jardim Botânico? Com muito prazer, Edgar. O nosso Jardim Botânico, ele foi criado pelo príncipe regente D. João VI, em 13 de junho de 1808, para ser o Jardim da Aclimação, para abrigar as especiarias que vinham da Índia para o Brasil, para que aqui se aclimatassem. Mais tarde, foi transformado em Horto Real e hoje é o nosso querido Jardim Botânico. Nós estamos na aleia principal, a ala das palmeiras, palmeiras imperiais, sendo que a primeira palmeira imperial foi plantada aqui em 1809 e viveu 162 anos. Foi depois fulminada por um raio em 1972. E todas as palmeiras que você se encontra aqui nessa aleia se derivam da palma mater. Aqui, Edgar, nós estamos em mais uma das alamedas do Jardim Botânico. É a alameda dos abricós de macaco. Uma planta que é lindíssima, porque todas essas bolas, elas vão abrir e dar uma floração fantástica. Essa é uma árvore que hoje é muito típica da nossa cidade, mas essa é uma das alamedas principais, chamada Alameda do Abricó do Macaco. E aqui nós vamos encontrar uma árvore, uma das maiores árvores brasileiras, uma árvore milenar, que é a sumaúma. Como é interessante essa árvore, não somente pelo diâmetro do seu tronco, mas também pela forma das suas raízes, que levam à sustentação do tronco. Essas raízes formam como fossem cabanas, capazes até de abrigar uma pessoa e ela ali morar. Essas sumaúmas milenares, elas carregam uma fauna dentro dela, insetos, pássaros e animais que vivem em função dela. É uma árvore muito interessante. O senhor foi secretário de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro. Como inserir o Jardim Botânico nesse urbanismo do Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro tem o privilégio de abrigar o Jardim Botânico. Em frente ao Jardim Botânico está o Jockey Club brasileiro. Então, o conjunto Jardim Botânico, Jockey Club, forma um pulmão muito rico da cidade. Então, é muito importante, do seu ponto de vista urbanismo, esse conjunto, e que fica muito próximo da nossa Floresta da Tijuca. Aqui tem muito da Mata Atlântica, né? É verdade. O nosso Jardim Botânico tem uma área de quase 1,5 milhão de metros quadrados. Como é que o senhor vê a extinção parcial da Mata Atlântica? O que pode ser feito para, pelo menos, preservar e defender o que resta? Olha, primeiro, só tem uma saída, e ela é o reflorestamento. É possível isso? Claro que é. A nossa Floresta da Tijuca, ela foi reflorestada. Ela chegou assim a ser cafezal, ela chegou a ser dizimada, ela foi toda replantada. Então, com a consciência ambiental que está havendo pelo aquecimento global, é necessário que cada vez mais a gente dê a oportunidade da Mata Atlântica se recuperar, não agredindo e fazendo reflorestamento. É a única saída. Não há um aspecto também da falta de gestão e vontade política de preservar? Se fala muito, fica muito no discurso, mas na prática se defende as invasões, na prática se deixa construir um condomínio, na prática a gente vê muita coisa negativa acontecendo no nosso verde, em todo o Brasil. Olha, Edgar, felizmente, aquele princípio errado
que o homem tinha que dominar a natureza está caindo por terra. Que a natureza que é a mãe criadora. Então, na hora que o homem para de agredir, a natureza se recupera. E para que essa omissão do poder público não ocorra, é necessário claramente que haja conscientização, que nós possamos entender que, sob o ponto de vista ambiental, todos somos passageiros do mesmo barco. Ou vamos nos salvar juntos, ou vamos naufragar. E a saída é única: conscientização, preservação do meio ambiente e viver harmonicamente com a natureza. Deputado, como é que o senhor vê a queda no ranking de estado poluidor do Brasil? Tem ainda, lamentavelmente, essa imagem. E, segundo a ONU, o Brasil desceu no ranking, quer dizer, em termos positivos, como estado poluidor, como emissor de gases que prejudicam a camada de ozônio. Eu acho que este fato é um fato importante, porque a nossa floresta amazônica é o nosso pulmão de oxigênio. E o Brasil, na medida que a consciência ecológica, ambiental avança e a tecnologia para diminuir a poluição também avança, nós podemos, de fato, dar uma contribuição para a humanidade. Agora, a maior contribuição que nós podemos dar para não poluir o ar, para não provocar o aquecimento, é assumir metas em relação às queimadas. Estabelecer que num determinado prazo X nós vamos ter queimada zero, porque aí nós estaremos preservando tudo. E dispor o poder público de meios de combater os incêndios no período de inverno, onde as queimadas são muito fortes de forma quase espontânea, ou também por má educação no jogar pontas de cigarro, fósforo e até mesmo fazer queimadas que se propagam e queimam as nossas reservas florestais. Então eu acho que esse é um compromisso ambiental que o Brasil pode assumir: queimada zero. Prendeu, tem que punir exemplarmente, porque o crime ambiental ele é um crime seríssimo, porque é um crime contra a humanidade, contra o equilíbrio ambiental que tem que haver para que a vida subsista com qualidade. A vida humana, animal, vegetal subsista com qualidade. O deputado Luiz Paulo está falando um fato muito importante: prender é necessário para aqueles que agridem a natureza. Porque às vezes a multa é tão pequena que este agressor, que tem lucros faraônicos com a mata, com as madeiras que são roubadas do Brasil, ele nem liga, não está nem aí. Porque a multa, ele corre risco da multa, paga a multa, ou fica sem pagar, porque tem milhares de formas de se defender, recursos e mais recursos, e fica por isso mesmo. E a nossa floresta vai virando um grande deserto. Até porque nós já temos também espécimes em extinção. É o caso, por exemplo, do mogno, porque as madeiras ditas de lei, as madeiras nobres, vêm sendo cortadas há mais de um século nesse país para a produção industrial de móveis, enfim, de produtos de embelezamento em madeira. Então, essa consciência, leis que proíbam a utilização de madeira que não seja certificada, que não seja plantada com essa finalidade, também são importantes. Fora a fauna, que é muito prejudicada, né, com a extinção. Evidente. Aqui no Jardim Botânico tem espaços incríveis para serem visitados. Esse momento aqui temos uma planta bonita, uma árvore. Vamos falar um pouquinho? Isso aqui é um caramanchão e essa aqui é uma trepadeira, jasmim do imperador. Então essa trepadeira toma conta do caramanchão, tem uma floração linda e perfumada e é um recanto poético do Jardim Botânico.
Você sabe que existem muitas histórias amorosas sobre os nossos imperadores, né? Por isso, esse aqui é um local também que é aprazível e também pode-se iniciar belos romances. Vamos falar um pouquinho da inserção histórica do Jardim Botânico com o que passou. Olha só, como eu disse, o Jardim Botânico foi criado com o nome de Jardim de Aclimação, em 13 de junho de 1808, pelo príncipe regente Dom João. Em 1809, foi plantada a primeira palmeira. E aí, além de receber especiarias que vinham das Índias e aqui se aclimatavam, aqui passou a ser o Horto Real. Começou a receber muda de praticamente o mundo inteiro, além das mudas nativas. Mas com o passar do tempo, o Horto Real foi decaindo. E aí, na direção de Frei Leandro, logo depois da independência, que foi em 1822, Frei Leandro começa a sua gestão aqui em 1824, o Jardim Botânico volta a florescer, volta a ser cuidado. O Jardim Botânico, embora muito bem preservado, recebe cerca de 400 mil visitantes por ano. E aqui nós estamos perto do Chafariz das Musas, que estava antes instalado lá no bairro da Lapa e veio para a parte central do Jardim Botânico. Vamos falar um pouco? Olha, o Chafariz Central, ele veio para cá em 1905. Originalmente ele estava instalado lá na Lapa. Na reformulação do centro, ele veio aqui para o Jardim Botânico. Ele é constituído de 2 pratos. O prato menor é a cúpula. O prato inferior tem sobre ele as 4 musas, representando a música, a arte, a poesia e a ciência. Quer dizer, é um chafariz muito importante, um dos grandes atrativos do nosso Jardim Botânico, aqui na Alameda Central, Alameda das Palmeiras Imperiais. O Jardim Botânico não é apenas um jardim, mas é um centro de pesquisas. Mas uma coisa está acontecendo, deputado. Eu observo que está muito seco. Esse córrego aqui praticamente, a gente sente que há vários meses não tem água correndo nele. O que está acontecendo? Olha, Edgar, desde que iniciou o inverno que nós estamos vivendo uma grande seca. Tem regiões do Brasil, como Brasília, e aqui no estado do Rio de Janeiro, como a região serrana, que não chovem há 120 dias. Então, tem muitos córregos que ficam secos. E com ausência de água, tem muita vegetação que larga suas folhas e outras até morrem. E aí fica propício a queimar. Fato que não vai ocorrer no Jardim Botânico, porque ele tem a conservação do governo federal, ele tem uma equipe cuidando diariamente do mesmo. Mas isso, em larga escala, acontece com todas as áreas florestadas. Então há que se ter um cuidado duplo no período da seca. Não há como se brincar com fogo, porque a ausência de chuva faz com que toda a vegetação esteja propícia a pegar fogo. Nós estamos no cômoro onde no seu interior está o busto de Frei Leandro, que foi diretor do Jardim Botânico com grandes realizações entre 1824 a 1929. Esse promontório, esse lugar alto, né, nos permite ter uma vista no entorno aqui dessa região central do Jardim Botânico. E note, Edgar, que aqui a temperatura, apesar do calor do dia de hoje, que está em torno dos 38 graus, é mais amena
E por que será que é mais ameno, Edgar? Porque estamos bem próximo de um dos 4 grandes lagos que estão situados dentro do Jardim Botânico. Aqui do Mirante da Imprensa, a gente tem a sensação real do que é uma floresta. Nós estamos num lugar realmente verde, aquele pulmão, o oxigênio e o barulho das águas caindo ao nosso redor. Deputado, o Rio de Janeiro é cercado de pulmões verdes. Entretanto, a gente sente que não existe assim uma visão realmente de preservar, de levar as pessoas para esses pulmões verdes. Eu cito alguns que, inclusive, hoje servem de abrigo para menores ocupados, que vivem colocando em risco, inclusive, a população que quer visitar. Exemplo disso é o Campo Santana. Nós somos obrigados a cercá-lo para evitar que pessoas ocupadas ocupem o espaço que seria destinado à população que paga seus impostos. O que está havendo? Olha, Edgar, a cidade do Rio de Janeiro não é à toa que é uma das mais lindas do mundo. Exatamente porque tem muitas áreas verdes, a começar pela Floresta da Tijuca, o Jardim Botânico, onde nós estamos, a Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, o passeio público, né? Entre tantas outras áreas verdes. Quer você vá para a nossa Zona Oeste, quer você fique na Zona Sul. No entorno da Lagoa, ainda tem ali na Rua Jardim Botânico, o Parque Lage, o Parque da Catacumba, né? Tem ainda em Ipanema o Parque Garota de Ipanema. Enfim, são infinidade de áreas. Em 1990, na gestão do prefeito Marcelo Alencar, houve uma determinação que foi muito polêmica na época, de se cercar os parques para evitar a depredação e para dar mais segurança. Por isso foi cercado, né, o Campo de Santana e outras áreas. Esta é uma contradição, porque quem tem muitas áreas verdes, com esse patrimônio biológico monumental, precisa de conservação e precisa de segurança para não ser depedrado. Não bastaria a guarda municipal tomar conta desses parques para evitar que o desocupado viva, se alimente, faça suas necessidades, prejudicando a visita da população? Precisa da guarda municipal, aliás, essa é a função dela, preservar o patrimônio público, né? Mas também precisa, no caso dos patrimônios municipais, a ação da Fundação Parques e Jardins, no sentido também de fazer a manutenção, porque a área verde precisa estar limpa, as plantas precisam estar cuidadas, os lagos precisam estar limpos, os sistemas de drenagem precisam estar funcionando. Quer dizer, tem que haver manutenção, conservação e vigilância. Se isto acontecer, as áreas ficam preservadas. Se não, em vez de ser área de visitação, é área para qualquer tipo de outra prática, menos a visitação pública. Vira área de risco. Exatamente. Mas não é o que acontece aqui no Jardim Botânico, onde, em tese, as pessoas estão fazendo a visitação bastante segura. Já verificamos a existência de diversos guardas, um carrinho que circula pelo Jardim Botânico, estamos verificando que ele está limpo, que ele está cuidado, é sinal que a conservação e a preservação do Jardim Botânico está ocorrendo. Afinal, o Jardim Botânico é uma das 7 maravilhas do nosso estado do Rio de Janeiro. Assim vamos encerrando a nossa visita a esse pulmão verde do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao deputado Luiz Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, Edgar. E não deixe de conhecer o Jardim Botânico, ele merece a sua visita.